Fala, senhores e senhoritas, bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula, nós vamos trabalhar fundamentos de lógica de programação em Python, pensando nas variáveis e nos tipos de dados. Dois conceitos aí, dois objetos bastante importantes para a gente utilizar na programação. São conceitos universais aí de lógica, de fundamentos de lógica de programação. Ao final dessa aula, portanto, você será capaz de entender o conceito de variável e como utilizá-las em Python, conhecer os principais tipos de dados e atribuir valores a variáveis e manipular dados básicos. Portanto, a ideia é a gente entender esse conceito e como implementá-lo com a linguagem que estamos estudando aqui, que é Python. Bora então entender rapidamente o que significa antes da gente implementar aqui alguns exemplos com código. Uma variável, ou, portanto, variáveis, são caixas que algo guardam. Elas estão ali no nosso código para guardar algo para a gente durante a execução toda daquele código, ou seja, durante algum momento específico mais temporário do fluxo do código que a gente está executando. Por que que ela é uma caixa que está guardando alguma coisa? Porque ela cria para a gente um espaço na memória, ou melhor, atribui para a gente uma etiqueta a um espaço na memória em que a gente, na verdade, o programa, não a gente exatamente, vai registrar um valor durante a sua execução. Isto na memória temporária. O nome da variável, portanto, já que ela é algo tão importante assim, né? Imagina que a variável ela vai ser, então, tão importante quanto a quantidade de valores que estiverem no seu programa. Cada valor vai ter que ter uma variável representando ele para a gente poder acessar esse programa, esse valor na memória durante o momento de execução do trabalho. Portanto, cada nome de variável precisa ser muito claro, tá? E tem algumas outras regras, como por exemplo, não começar com número, né? A gente vai ver mais algumas ali na hora de implementar com Python, boas práticas de implementação de variáveis em Python, tá? E os dados, né? Os dados primitivos que a gente vai trabalhar aqui, eles têm alguns diferentes tipos, né? Que são tipos básicos fundamentais aí, que praticamente todas as linguagens de programação vão lidar com esses tipos de dados básicos que nós vamos ver nessa aula em algum nível. Tranquilo? Bom, o que a gente precisa entender até aqui? Ah, Rafael, mas eu preciso entender essa coisa da memória que você falou, que a variável tá lá representando um espaço para a gente acessar esse valor lá depois e tal. Cara, na verdade, neste momento não. Eu tô falando isso aqui já adiantando um pouquinho de um tema que é mais intermediário ali, nosso que vai estar sendo tratado no nosso próximo curso de Python de nível intermediário, tá? Basta a gente saber que as variáveis nesse momento elas permitem que a gente guarde algo, algum valor, né? Por exemplo, o valor Hello World a gente pode guardar numa variável, o programa que a gente fez na aula anterior. Então, neste momento, é importante a gente guardar essa definição somente. Tá claro? Com esse entendimento, a gente já consegue avançar e aprofundar o restante deste curso Python do 0 ao 1. O que a gente fez na aula passada? Voltar aqui um pouquinho só para a gente começar a puxar a ideia a partir desse código que a gente já trabalhou. A gente tinha aqui uma função, como eu expliquei rapidamente. A gente tem uma aula nesse curso só falando de funções, então não vou me aprofundar no que é uma função aqui. A gente chamou essa função print e colocou um valor para ele exibir para a gente na tela, que é, para nós humanos, né, é uma frase com semântica muito clara, né? Hello World, né? Olá Mundo, Python do 0 a 1, que é o nome do nosso curso aqui. Beleza. Do ponto de vista da leitura humana, tranquilo, a gente entende que isso aqui é uma frase, é uma linha de texto, beleza? Mas e para o computador? Será que para o Python, para o computador, né, para nossa máquina, isso aqui é uma frase, é um texto? Na verdade, não.
estando mais estritamente colado aqui na definição técnica, isso aqui, na verdade, é uma string, tá? Tudo que está aqui dentro desse parênteses, incluindo as aspas, né, é uma string. Por que incluindo as aspas? Porque as aspas é justamente o marcador operacional que vai mostrar para a gente no Python e na maioria das linguagens de programação que isso aqui é uma string, beleza? A gente já começa a entender aqui, então, portanto, os dois temas principais da nossa aula. Variáveis e tipos de dados, dados primitivos, dados primários, fundamentais para a gente trabalhar com programação. Bom, se a gente já sabe que isso aqui é uma string, então eu posso te dizer que a gente já sabe qual que é o primeiro tipo de dado que a gente vai estudar nessa aula, as strings. Portanto, eu vou começar abrindo um novo arquivo aqui chamado de tipos de dados. Eu vou colocar um underline dados para ficar mais curto o nome do arquivo. E eu já vou começar, ó, copiando isso aí. Pegar aqui do nosso código anterior, vamos aproveitar o código. E agora a gente vai entrar com a ideia das variáveis que nós não vimos ainda de fato. Então pensa bem, eu tenho lá uma frase, que é a frase Hello World, que está dentro da nossa forma mais correta aqui para trabalhar, né? Com a sintaxe exatamente correta do Python, que é entre aspas. Como que a gente pode reutilizar esse valor ou utilizar esse valor ao longo do programa sem precisar toda hora estar escrevendo isso aqui aonde for necessário. Imagina que você precisa dessa mensagem aqui 10 vezes num programa, então você teria que escrever ela 10 vezes se a gente não salvasse ela numa variável, né? Bom, dessa maneira aqui, a gente nem consegue, na verdade, utilizar ela. Então, como que a gente faz isso de uma maneira inteligente? A gente guarda numa variável, que é uma forma da gente etiquetar valores para a gente reutilizar ao longo da execução do programa. Nesse caso aqui, a gente poderia dar um nome interessante para a variável, né? De mensagem Hello World Python do 0 a 1, que poderia ser uma variável, por exemplo, chamada boas-vindas. Então, a gente já começa a entender aqui que para a gente usar variáveis em Python, a gente utiliza a declaração de um nome e este nome vem seguido de um símbolo de atribuição. Isso é interessante porque este símbolo aqui a gente olha e já bate o olho e fala, é um símbolo de igual. Sim, na matemática é um símbolo de igual mesmo, mas para nossa visão enquanto variável e valores, isso é um símbolo de atribuição, porque ele vai atribuir a variável, no nosso caso, boas-vindas, boas underline vindas, algum valor, né? Lembra lá que eu falei que para ter uma variável string, você precisa, para ter um valor de string, você precisa de aspas. No nosso caso aqui, eu vou colar o valor inteiro, que já está entre aspas, e agora eu poderia, né, fazer justamente diferente do que a gente fez no programa inicial. No programa inicial a gente tinha a função e passava o valor direto à string, né? Desta maneira que a gente não conseguiria reutilizar este valor. Precisaria escrevê-lo novamente se a gente fosse continuar esse programa aqui. Agora que eu atribuí ele a uma variável boas-vindas, eu posso reutilizar a hora que eu quiser. Então, se eu quiser mostrar na tela aqui boas-vindas, eu posso chamar, ao invés de colocar aqui o valor todo, eu chamo a variável. Como essa variável é uma etiqueta para um valor específico, ela vai garantir para mim que eu printe na tela, que eu exiba na tela, qual o valor? Você pode estar se perguntando aí, vai aparecer boas-vindas ou não na tela? Não, vai aparecer o valor que ela carrega. Vamos provar isso aqui? Bom, eu posso abrir aqui o meu terminal e simplesmente escrever aqui Python 3, eu já estou na pasta do projeto que está os arquivos, tipos de dados.py e dar um Enter, ele vai executar para mim e tá lá. Não apareceu boas-vindas igual a gente colocou aqui no programa Hello World, né? Apareceu o valor que a variável carrega, né? Então aqui a gente consegue perceber que ela é uma etiqueta mesmo. Ela não é o valor em si. Este valor, isso aqui é um valor que
é importante para o programador, né? E para a máquina que está lendo aqui o que eu estou chamando. Né? Então, ao invés de eu toda hora reutilizar um valor, eu atribuo numa variável, né? Então, se eu quisesse, por exemplo, criar uma outra variável aqui, chamado nome, e dar um nome, por exemplo, Rafael, que é o meu nome, e depois eu quiser fazer um print boas-vindas, nome. Aqui não vai ficar muito bonito, né? Depois a gente ajusta. Eu começo a utilizar composições entre valores, né? Então, ao invés de eu usar o valor inteiro, aqui tá pequeno ainda, né? Vou colocar meu sobrenome aqui também para ficar maior, para ser um valor mais complicado de ficar repetindo a escrita, em tese. E eu executo aqui o programa de novo. Eu tenho lá, bem-vindo, né? Hello World, Python 0 a 1. Rafael Sanches, né? Tipo, seja bem-vindo aqui, Rafael Sanches, né? Tudo bem que essa nossa boas-vindas não combinou semanticamente aqui. Então, eu já poderia fazer aqui uma outra variável, saudações. Olha só o que eu fiz aqui, ó. Tava com a cabeça no inglês, no português. Usei C cedilha e tio. Neste caso aqui, né? Não é uma boa prática. Então, a gente pode fazer meio errado assim, do ponto de vista do português, saudações, e a gente pode falar assim, bem-vindo, né? E aí sim, vou até dar um espaço aqui já para deixar a composição. A gente coloca aqui, ó, saudações, fulano, né, nome. Opa, boas saudações não, saudações, fulano, né? Olá, bem-vindo, Rafael Sanches, né? E aí a gente pode executar novamente aqui, só vou dar um para cima, enter, bem-vindo, Rafael Sanches. Então, a gente começa a ver, ó, a possibilidade de reutilização das variáveis. Se eu aqui embaixo eu quiser colocar um outro print com as boas-vindas do Hello World, né? É só atribuir lá, chamo o valor e vai funcionar da maneira que eu quiser, né? Eu posso até brincar aqui, ó. Tô reutilizando o valor sem reescrever, eu só chamo a variável, né? E aí eu executo aqui, a gente tem a chamada certinho, ó. Chamei boas-vindas, veio o valor específico de boas-vindas, né? Então, sem aprofundar, o que está acontecendo aqui, mais ou menos, do ponto de vista mais técnico, né? Isso vai estar lá no Python intermediário, mas para a gente entender, então, o Python vai olhar lá na hora de executar o programa e vai falar, olha só, na memória, a caixinha onde está guardado os valores, que tem o nome de boas-vindas, a etiqueta de boas-vindas, tem esse valor aqui de string, né? Lembrando que a gente está falando de string aqui, né? Essa é a nossa aula de tipo de dados, variáveis, e aqui a gente está falando de strings, certo? Então, neste caso aqui, né? Ele olha lá e fala, ah, beleza, então aqui na nossa várias caixinhas, que a gente tem 3 caixinhas nesse programa aqui, com 3 etiquetas, né? Ou uma caixa com 3 lugares e 3 etiquetas. Podemos ver dessa maneira também, né? E aí a gente tem isso aqui. O Python olha, ah, beleza, o nome da etiqueta da variável, saudações. Qual que é o valor? Bem-vindo. Né? Ele vai lá, pega o valor, tal, tal, tal. Então, o que o Python está fazendo? Ele está pegando a organização que a gente deu e utilizando isso para executar o que a gente está mandando o computador fazer. Certo? Eu vou tirar isso aqui daqui porque não é o objetivo ter isso aqui. Finalizar a parte inicial dessa aula de variáveis e tipos de dados. Começamos com o tipo string, que é o tipo de cadeia de caracteres, né? Então, para a gente ter uma definição mais aprofundada aqui, o que é uma string? Né? O string é uma cadeia, né? Uma linha de caracteres concatenados, né? Ou alinhados em sequência. Né? Então é uma cadeia de um caractere após o outro. Um caractere é justamente cada letra que compõe, né? Que na verdade é cada símbolo que compõe a nossa string. Então, o que pra gente é uma palavra com semântica muito clara, né? Pro computador, isso aqui é uma cadeia de caracteres. Então, nada mais é do que seria H mais E mais L mais L mais O, né? Então, construindo uma cadeia, né, de caracteres sequencialmente dispostos com a ordem que a gente coloca no valor, certo?
que a gente dá valor para isso. Mas para o computador é meio que indiferente, né? É um monte de símbolo em ordem ali numa cadeia, por isso que chama string, certo? Então, cadeia de caracteres, É isso que significa este tipo de dado. Muitas vezes a gente vai falar assim, mas isso é um tipo para textos. Não está errado, né? De fato é um tipo para textos. Nós utilizamos é, geralmente, não sempre, né? Para coisas que têm esse valor semântico para a gente, né? Não sempre porque, por exemplo, um token ID de consumo de API, por exemplo, tende a ser uma string e não é uma string com um valor semântico para um ser humano, por exemplo, né? Então aí você já entra nesse nível mais técnico aqui, mais frio, vamos dizer assim, sem semântica, mas com um significado de autorização, de autenticação ali pro sistema que vai estar utilizando aquilo, né? Bom, enfim, sem divagações muito desnecessárias aqui, porque isso são todos temas mais intermediários e avançados. Para finalizar a parte de variáveis dessa aula, né, lembrando que o nosso foco é variável e tipos de dados, vamos entender rapidamente aqui as regras e boas práticas para nomes, né? Então, a gente pensando aqui em variáveis, a gente quer pensar aqui, eu estou colocando isso aqui para ter o nosso comentário, tá? Em Python, para a gente fazer um comentário, a gente coloca um jogo da velha, um hashtag, e a partir daqui o que a gente escrever não é código que vai ser executado. Portanto, é uma forma da gente escrever comentários para deixar para o outro programador que vai utilizar ou para o seu eu do futuro, inclusive, né? Então, do ponto de vista das variáveis aqui, né, quais são as regras e boas práticas para a gente utilizar nos nomes das variáveis, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que utilizar no Python é entender que existem várias formas de você escrever nomes de variáveis, de funções, a gente vai ver isso em funções também, a depender da linguagem, né? Cada linguagem vai ter um jeito de escrever, tá? E o jeito que a galera do Python convencionou que é o certo, que é o melhor jeito de se escrever em Python, é utilizando letras minúsculas sempre no nome das variáveis e separar os nomes e separar as palavras com underlines. Então, a gente tem que utilizar, por exemplo, um estilo de boas-vindas, né? A gente vai utilizar duas palavras separadas por um underline e todas as letras em minúsculo. Então, por exemplo, se eu estiver escrevendo um programa que eu quero armazenar a idade do usuário, eu não vou fazer isso aqui, idade do usuário, não numa variável, né? Isso aqui é uma outra forma de você trabalhar em Python com constantes. Então, para uma variável, o certo seria idade underline usuário, por exemplo. É uma forma de nomear isso aqui. Ou então tem gente que gosta de abreviar idade user, né? Ou então tem gente que vai escrever idade do usuário mesmo, né? Eu já não gosto muito de utilizar esse tipo de conjunção assim. Eu acho que a gente pode eliminar sempre isso aqui para ficar mais claro e menos verboso, tá? Mas esta é a forma correta da gente utilizar, da gente escrever variáveis em Python. E uma outra regra interessante também é não iniciar com números ou espaços, apesar de não ter como, né? Mas se você fizer isso aqui, né, variável igual a gente está usando string, né? Então, isso aqui tá errado, porque daí eu vou ter um outro problema aqui, que a gente ainda não comentou, porque a gente não teve nenhum, que é o problema de indentação. Então, no Python, os espaços que a gente dá entre as coisas, um tab ou seja space, espaço mesmo, né, a barra grande do teclado, faz diferença, tá? Então, ó, a ideia já tá gritando aqui, o linter já tá chorando, né? Então, isso aqui fica fora, né? Na verdade, começar com espaço não pode, porque vai ter esse problema de indentação aí, inclusive, né? E com número também não, beleza? No Python a gente não começa variáveis com números, beleza? Ó, a gente tem até problema aqui, de novo, com a IDE, ela não vai deixar a gente continuar, né? Então, são poucas regras, né? Não são tantas regras assim. E a mais importante, isso aqui de forma, né? Então, vou colocar aqui um tipo de dado que a gente não trabalhou ainda, que é o tipo inteiro, mas já a gente vai destrinchar ele na sequência, só pra gente
continuar o exemplo do nome de variável corretamente declarado em Python, né? Então, sem espaços, sem começar com número, letras minúsculas e underscore separando as palavras, né? E agora, a regra que eu acho mais importante, além dessa formal, agora, uma das regras mais importantes para além dessa formalidade é utilização, e aí para qualquer programa, para qualquer linguagem, qualquer time que você estiver trabalhando. Os nomes seriam muito melhores se a gente sempre pensasse na descrição do que a gente está fazendo. Então, para você ter um bom nome, use nome descritivo, né? Se você tem aqui, por exemplo, uma variável que você vai guardar um valor nome de alguém, né? Por exemplo, bom, nome a gente já tem ali, então eu vou colocar aqui nome completo, tá? Vamos supor que a gente já tem nome completo de uma vez, né? Vou tirar aqui, ó, para ficar diferente, só Rafael. Legal, aqui eu tenho um nome de variável bacana, ele segue as regras. Letras minúsculas, underscore, né, underline, no formato, portanto, então, snake case, né, então a gente tem aqui formato snake case. E tá bem descritivo, né, ele diz muito bem qual que é o valor que vai estar aqui, vai estar o nome completo de alguém, né. Agora, se eu tiver, né, que nomear isso, vou mostrar o jeito errado, né? Por exemplo, é o nome completo de alguém e eu coloco assim, NC, né? João Silva. Cara, provavelmente nem você que tá escrevendo o programa vai lembrar daqui 2 dias que NC é nome completo, tá? Então, assim, a tendência aqui é a gente ser mais verboso num certo sentido do que tentar abreviar muito aqui e não ter clareza e descritividade do nome, né? Então, isso aqui é um jeito errado. Falta descritividade. Tranquilo? Fechamos então essa parte aqui de variáveis, as formas mais corretas e as boas práticas de declarar variável em Python, né? E vimos já aqui brevemente um dos tipos de dados que a gente já utilizou no programa anterior, que é o tipo de dado string. Na próxima aula vamos ver os outros tipos de dados primitivos. Até já!